Comentários de Frank Viola, de seu livro Cristianismo Pagão. Por que eu amo a Igreja, em louvor do propósito eterno de Deus? Quando George Barna e eu publicamos Cristianismo Pagão, alguns dos primeiros críticos do livro, a maioria dos quais nunca tinha lido, nos acusou de não amar a Igreja, mas odiá-la. Ironicamente, abordamos muito este ponto durante todo o livro, dizendo que estávamos escrevendo o livro precisamente porque amamos a Igreja e não querer mais vê-la impedida, na melhor das hipóteses, ou sabotada, na pior, por um homem que inventa sistemas que muitas vezes sufocam a sua personalidade e rouba a sua liberdade. Alguém me perguntou: por que você é tão crítico da Igreja? Deus ama a Igreja. Irrita-me que você é tão crítico sobre isso. Essa pergunta é um bom exemplo do problema que estamos tentando expor neste livro. Ou seja, muitos cristãos estão confusos sobre o que a Bíblia quer dizer quando usa a palavra igreja. A palavra igreja se refere ao povo de Deus. Mais especificamente, refere-se à comunidade reunida daqueles que seguem Jesus. Não se refere a um sistema, uma denominação, um edifício, uma instituição ou um serviço. Escrevemos este livro porque amamos muito a Igreja e queremos ver a sua função de uma maneira que glorifica a Deus. Em suma, é por causa de nosso amor para a Igreja e nosso desejo de ver o povo de Deus libertado que escrevemos este livro. E a nossa esperança de que Deus vai usá-lo para ajudar a mudar o curso da história da Igreja. Historicamente, cada reformador e revolucionário amou a Igreja, embora cada um foi acusado de odiá-la. Na verdade, o amor pela Igreja era a razão pela qual os reformadores tentaram mudar os sistemas religiosos de seus dias, sistemas que acreditavam ter subvertido a casa do Deus vivo. É também por isso que os revolucionários do passado deixaram as instituições religiosas a que pertenceram, a fim de iniciar novas expressões do corpo de Cristo, que eles acharam que eram mais fiéis a Jesus, os apóstolos e as Escrituras. Quando meu livro Eternidade foi lançado no início deste ano, alguns que estavam sob a impressão de que eu não amo a Igreja ficaram chocados. A razão é que eu vejo a Igreja no centro do propósito eterno de Deus em Cristo. Mas é claro, estou falando da Igreja que o Novo Testamento imagina, não os substitutos que criamos para substituí-la. Lembro-me de uma pessoa que disse na frente de um grupo de líderes cristãos: Frank realmente ama a Igreja. Ele é apaixonado por ela. Ele só tem um problema com certas práticas religiosas que têm sido tradicionalmente aceitas e chamada Igreja. No entanto, é extremamente difícil conseguir essa ideia através de muitos cristãos. O conceito de que há uma diferença entre a Igreja de Jesus Cristo e uma ordem de culto, que as pessoas chamam de igreja. Há um pastor pregar um sermão, que as pessoas chamam de igreja. Há uma denominação, que as pessoas chamam de igreja. Há um edifício, que as pessoas chamam de igreja. E um sistema de clero, que as pessoas chamam de igreja. É terrivelmente difícil para algumas pessoas ver. O circuito simplesmente não vai permitir que a diferença se firme na mente de algumas pessoas. Como é que pode, quando a palavra igreja tem sido tão profundamente redefinida a partir do que foi entendido no Novo Testamento? Eu gostaria de distinguir entre o sistema que muitos chamam de igreja e que eu quero dizer quando digo igreja. É o último que eu amo muito. Quanto à primeira, enquanto Deus usa e abençoa o seu povo, apesar disso, ela nunca deve ser confundida com a eclésia de Deus e, portanto, está aberto à crítica forte, o ajuste de massa e até mesmo a eliminação na esteira do que Deus quis para o corpo de Cristo. Recentemente eu estava em uma conversa com uma pessoa sobre a minha paixão pela Igreja de Jesus Cristo, sobre e contra o sistema que muitas pessoas chamam de igreja. Vamos ver como foi a conversa. Pergunta: você está dizendo que Deus não usa a igreja institucional? Minha resposta: nem um pouco. Como eu disse no Cristianismo Pagão, devo minha salvação e batismo para Jesus. Mas o que Deus usa não se iguala à sua aprovação. Deus usa muitas coisas que não refletem a sua perfeita vontade ou sua intenção original. Assim, uso de Deus, ou até mesmo bênção, é uma métrica falha para determinar a intenção original de Deus. Lembre-se,
Deus abençoou seu povo quando eles estavam vivendo na Babilônia, mesmo que não era a sua vontade perfeita. Nem foram as sinagogas que eles construíram enquanto estavam lá. Perfeita vontade de Deus era para seu templo a ser reconstruído em Jerusalém. Outra pergunta: mas o povo de Deus está na instituição? Minha resposta: certo. Mas isso não faz essas instituições igrejas ou sagradas. O povo de Deus estão em hospitais, empresas, sistemas de ensino e governos. Eles são mesmo o Estado-nação, que foi criado e sustentado pela violência. Mas isso não faz de hospitais, escolas, governos e Estados-nação a Eclésia de Deus. Deixe-me usar a ilustração de um automóvel para demonstrar a diferença entre o sistema igreja institucional, que os cristãos costumam chamar igreja, e Eclésia de Deus. Um grupo local de crentes que juntam-se regularmente e partilham a vida juntos como uma comunidade sob a liderança de Cristo. Siga a lógica. Uso igrejas de Deus, sim, mas Deus também usa automóveis. Isso não faz igrejas automóveis. Deus usa igrejas institucionais para salvar as pessoas, certo? Mas eu tenho compartilhado o Evangelho inúmeras vezes com as pessoas em um automóvel. E eu tenho 2 amigos que tiveram um encontro profundo com Deus em automóveis, um deles sendo salvos em um carro. No entanto, essas coisas não fazem automóveis a igreja de Jesus Cristo. Abro aspas. A minha salvação, quando eu criei e compreendi que Jesus era meu Salvador, foi em uma viagem, em um automóvel indo para Juiz de Fora. Foi ouvindo o Evangelho que eu criei. Mas realmente isso não faz aquele carro uma igreja. Continuando. Deus usa igrejas institucionais para ensinar aos cristãos, certo? Mas eu tive muitas ocasiões em que me foi ensinado por alguém, ou eu ensinei alguém as coisas de Deus em um automóvel, especialmente em longas viagens rodoviárias. O povo de Deus adorar a Deus em instituições, certo? Mas eu estive em comunhão com o Senhor muitas vezes em um automóvel. Tive alguns dos meus melhores momentos de louvor e adoração no automóvel. E eu mesmo senti a presença de Deus a ponto de lágrimas virem em um automóvel. Mas isso não faz de igrejas automóveis. Deus ama as instituições que chamamos de igrejas. Realmente. Como você pode ter tanta certeza? Será que ele ama automóveis também? Reflita sobre o que disse acima e me diga por que ele adoraria uma instituição religiosa mais do que ele adoraria um automóvel, quando na verdade ele escolheu os arames. Deus certamente ama o seu povo, que muitas vezes estão em várias instituições religiosas. Mas para dizer que ele ama um sistema ou instituição é algo aberto para o debate. Assim, enquanto Deus usa automóveis, o povo de Deus em automóveis, e os automóveis têm sido muitas vezes utilizados como uma ferramenta para salvar os perdidos, ensinar o povo de Deus e adorar o Senhor, não faz automóveis a Eclésia de Deus. E assim é com as instituições e os sistemas que chamamos de igrejas. Ponto. Eu amo profundamente a igreja, mas eu não amo os sistemas religiosos que se dizem ser a noiva de Jesus Cristo, igrejas. Meus sentimentos para com eles são praticamente os mesmos que os automóveis, pois eles podem ser usados para o bem ou o mal, mas eles não são sagrados e nunca devem substituir a eclésia. Além disso, eu não tenho nenhuma lealdade com fidelidade a esses sistemas, assim como eu não tenho nenhuma lealdade ao Estado-nação. Minha lealdade é para com Jesus Cristo, o reino de Deus e o corpo de Cristo. A eclésia é a noiva de meu Senhor. Ela é a garota mais bonita do mundo, para citar Charlie Rick, e Deus é fora de cabeça no amor com ela. Assim, uma pessoa não pode justamente amar Jesus e odiar sua esposa, mas nem podem honrá-lo corretamente, substituindo sua esposa gloriosa por um substituto artificial que tem cooptado seu nome. Jesus não vai se casar com um prédio, uma denominação, uma ordem de culto, uma organização clerical, com um sistema religioso. Então, meus queridos, veja, foram comentários de Frank Viola quando escreveu seu livro Cristianismo Pagão. Está postado no blog aquele que me ama.blogspot.com.br, você pode ler. E aí você reflita, né? Faça análise do que tem sido a igreja para você.
Quando você troca experiências com o irmão em Cristo, você precisa entender que você está mostrando aquilo que Jesus é na sua vida para ele. Você está o edificando. E você precisa ter a consciência que quando ele fala, ele também está mostrando o que Cristo tem feito na vida dele para você. Ou seja, vocês estão se edificando. E isso é a igreja. Lembre-se do que Jesus disse. Onde estiverem 2 ou mais reunidos em meu nome, ali estarei com eles. Não estou dizendo para você abandonar a sua instituição. Não é isso. Mas é que a gente precisa ter a consciência clara do que é a igreja, a eclésia de Cristo, a noiva de Cristo. Que a graça e a paz de Cristo esteja com vocês. Em nome de Jesus. Amém.